Luiz Carlos, coordenador pedagógico e diretor jurídico do SEAP, e é com muita honra que darei abertura em mais um grande evento da série O que você tem a ver com a corrupção. Já tratamos de diversos temas e as gravações podem ser conferidas no canal do SEAP, no YouTube, diretamente na plataforma do SEAP. No dia de hoje, teremos conosco Teco Padarates, ex-surfista, ator, apresentador e músico. Também estará conosco Guga Arruda, surfista, professor, treinador e empresário. E também Chico Lins, ex-jogador de futebol, de futsal, comentarista e dirigente esportivo. E todos vão tratar sobre o tema Nos bastidores do esporte, perspectivas no cenário nacional. Atualmente, esta série é o maior debate virtual sobre corrupção no Brasil durante a pandemia, através de grandes lives gratuitas. O evento foi criado e é organizado pelo Dr. Afonso Guizo Neto, promotor de justiça de Santa Catarina, idealizador da campanha O que você tem a ver com a corrupção e doutorando pela Universidade de Salamanca. Quero destacar que os interessados em enviar perguntas para os nossos convidados devem utilizar o chat do YouTube, informando seu nome, cidade e o questionamento que desejam realizar. Pelo tempo disponível para o nosso webinar, temos uma sequência acordada de atividades que serão cumpridas à risca para termos um evento dinâmico, rico em conhecimento e informações importantes para todos os cidadãos do Brasil. Por fim, informo a todos que acompanham esta live que ela está sendo gravada e será disponibilizada no canal do SEAP Brasil no YouTube. Finalizo as minhas mensagens iniciais, passando agora a palavra ao Dr. Afonso Guizo Neto. O que você tem a ver com a corrupção, o que todos nós temos a ver com a corrupção. Bem, hoje com 3 convidados muito especiais, mas também com outros participantes que vão dar a sua pitada nessa grande reflexão, né? Como o fenômeno da corrupção atinge também o mundo do esporte, as nossas vidas. Aliás, quando se fala em vida, e eu vou passar já de imediato, antes de fazer uma reflexão e chamar a provocação aos nossos convidados, mas já apresentando o nosso primeiro convidado, eu vou chamar, a partir desse fenômeno, né, a vida. E há quem diga que é a vida com V maiúsculo e a vida com V minúsculo. A vida com V minúsculo, nossas vidas, nossas ideias, nossa singularidade. A vida com V maiúsculo, a vida no sentido histórico. Essa contada ao longo da história, com mudanças que não se fazem da noite para o dia. E talvez muito desse webinar não é tomar o espaço de ninguém, dizer o certo ou o errado, mas é tentar criar algo a mais. Uma vida com letra maiúscula, uma vida onde cada um de nós possa não só encontrar o que chamamos de felicidade, mas contribuir para a vida em sociedade, respeitando a ideia do outro, tolerando a diferença, se colocando no lugar do outro, e é com essa entrada que eu chamo um dos nossos convidados para iniciar de forma muito especial, numa pandemia, milhares de pessoas que perderam a vida, aliás, hoje, em homenagem a todas essas pessoas que perderam as suas vidas, parentes, eu mesmo perdi parentes, a avó do nosso amigo Cleiton, né, da sua esposa, que era sua avó por adoção e afeto, perdeu a vida esse final de semana. Então, Cleiton, né, na tua pessoa, da tua esposa, receba a nossa solidariedade, o nosso carinho, nosso abraço, e a todos aqueles que estão nesse momento tão difícil, perderam uma pessoa querida. Então, eu passaria agora, quando a gente fala em corrupção, esporte, nessa tentativa de um alento em tempos de pandemia, para o nosso convidado. Obrigado, Teco Padarates. Qual é a música que tu podes tocar aí para a gente, para abrir de forma muito especial essa live? Boa noite, Teco. Boa noite, Afonso. Boa noite, Chico. Boa noite, Guga, Luiz Carlos, Silvia, todo mundo que está presente aí. Com muita honra e gratidão que eu aceitei o convite de participar. Isso é uma questão, se não é a questão mais importante do Brasil, é uma das, né? A gente está falando de um câncer que está enraizado na população. Eu acho que não é só do Brasil, do mundo inteiro, mas nós temos essa realidade no Brasil e devemos combater. Bom, eu vou começar tocando uma música
própria, viu, Afonso? Não é nenhum clássico, mas é uma música que para mim reflete muito a realidade de quem está batalhando contra a corrupção, né? De quem batalha por uma vida melhor, né? É mais ou menos assim. 1 milhão de milhas se passam, o mundo é mesmo cheio de cor, mas há muito além dos lugares que convém. Felicidade não vem de graça, amor também é feito de dor, mas há muito além dos amores que convém. Eu acredito na força de um aperto de mão, eu dou valor à palavra de um bom cidadão, mas é difícil entender, porque eu me sinto solitário. Yeah. Essa vale pra nós, hein? Amizade vem com respeito, às vezes você tem que ceder, mas há muito além dos amigos que convém. Eu acredito na força de um aperto de mão, eu dou valor à palavra de um bom cidadão, mas é difícil entender, porque eu me sinto solitário. Faz de conta que eu sou uma guitarra. Eu acredito na força de um aperto de mão, eu dou valor à palavra de um bom cidadão, mas às vezes é muito difícil entender por que a gente se sente tão solitário sendo assim, né? Boa noite, galera. Boa noite, Teco. Boa noite, galera. O que você tem a ver com a corrupção? O que todos nós temos a ver com a corrupção? Hoje, com convidados muito especiais. Aliás, nosso amigo Alberto Bial acaba de mandar aqui no WhatsApp. Não consigo entrar no webinar. Estou em uma reunião decisiva aqui, fechando um patrocínio. Mil desculpas. Toca a ficha aí, Bial. Bial, ao lado da Silva de Champs, são os nossos convidados mais que especiais para questionar os nossos convidados de hoje. Então, Silvia, prepara aí que a nossa escola esportiva vai botar a turma para pensar e refletir, a partir, claro, de uma formação técnica e enfim, do que os nossos convidados podem contribuir. Pô, e é justamente com isso que eu começo a nossa provocação. O Cleiton me avisa aqui no meu ponto cego aqui, o que é, Cleiton? Não, estamos juntos. O Cleiton me avisa que a nossa próxima live, já quarta-feira, passamos agora no mês de setembro, as lives principais da segunda para quarta, sempre às 19 horas. Na quarta-feira, dia 2, portanto, Teco, Guga, Chico, nós estaremos com 2 senadores da República. Nossa segunda live com senadores. Já tivemos com o Esperidião Amin e o Randolfo Rodrigues, agora nosso senador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o nosso senador do Paraná, Álvaro Dias, falando sobre partido político, fidelidade partidária e eleições, no nosso primeiro módulo 1 das eleições 2020. Então, vamos ter aí uma série de participantes. Aliás, também, como já disse aqui em off, teremos nesse quadro o ministro Aires Brito, o vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana, e tantos outros convidados. Aras, o nosso, não o procurador-geral, mas o Vladimir Aras, procurador da República, que é nosso amigo e parceiro, dentre outros. Pois bem, Chico, Teco e Guga. A minha primeira reflexão que eu faço, justamente a partir do webinar que tivemos aqui com o nosso amigo Alberto Bial, que estaria hoje aqui com a gente, e o Cláudio hoje ele é secretário da Secretaria Nacional de Justiça, segundo órgão só abaixo do ministro da Justiça, e o Cláudio é nosso colega lá de doutorado da Espanha e fez a sua defesa de tese em Salamanca, justamente tratando do estudo da corrupção, e acho que é um bom ponto de partida para a gente aqui,
nas histórias das Olimpíadas. E ele constatou, dentre outras coisas, 3 fatores comuns em todas as Olimpíadas, no menor ou no maior grau. Onde estão os casos de corrupção? Concentrado em 3 vias. Primeiro, obras em eventos. Então, se canaliza aquele dinheiro para construir obras e eventos olímpicos, se canaliza para a corrupção. O que você tem a ver com a corrupção, o que todos nós temos a ver com a corrupção. Então, diante disso, Guga, Chico e Teco, essa realidade que eu peguei como exemplo das Olimpíadas, que o Cláudio tão bem tratou na sua tese de doutorado em Salamanca, eu queria saber, dentro da realidade de vocês, o universo de vocês, a experiência profissional e de vida, porque não é só a competição, não é só os bastidores do esporte oficial, né, da entidade em si que vocês têm contato, mas aquele detalhe, o detalhe humano, o detalhe da conversa ao pé de ouvido, né? Porque muitas coisas não são ditas na reunião oficial e nos bastidores, daí o nosso tema, muita coisa se observa, talvez um pouco diferente da formalidade daquilo que foi combinado. Eu vou começar com o meu amigo Guga Arruda. Aliás, aqui em casa, Guga, se for mentira, tu me corrige. Eu falo para meus filhos, gêmeos de 23 anos de idade, e é claro que foi um acidente do destino, mas lá nos idos dos anos 80, bateria de uma etapa do Citadino de Florianópolis, na Praia Brava, Afonso Guido Neto matou o Guga Arruda na bateria. Meus filhos não acreditam. Diz aí, Guga. Boa noite. Grande Afonso, boa noite, meu querido. Satisfação estar com todos vocês. Chico, Teco, Silvia, Luiz, Afonso. Boas memórias, né, Afonso? Não é de hoje que a gente se conhece, não é de hoje que o surf e que o esporte, de uma forma geral, nos une e faz o seu papel de esporte tão importante na vida de cada um de nós e na vida da comunidade, de uma forma em geral. Né? A importância do esporte na formação do ser humano é algo inestimável e acho que, por essa razão, é muito importante que a gente trabalhe um tema tão importante quanto a corrupção dentro do esporte também, tão importante para todas as pessoas e para a comunidade de uma forma geral. Desde que eu conheci o teu trabalho, Afonso, e aproveito a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo já há tanto tempo relacionado a esse tema, eu sempre pensei a resposta dessa pergunta, né? O que você tem a ver com a corrupção? Então, eu primeiro comecei a procurar os meus possíveis delitos, os possíveis erros ou corrompimentos, digamos assim, que eu possa ter tido no decorrer da minha vida. Encontrei pequenos erros, dos quais eu naturalmente me arrependi e me corrigi, mas não enxerguei que nisso estaria realmente a maior parte do que eu poderia responder o que você tem a ver com a corrupção. E eu continuei pensando a respeito desse tema e cheguei a uma conclusão que me parece mais representativa, mais importante do que pequenos delitos que cada cidadão possa cometer. Mas, em primeiro lugar, eu acho que o que nós temos a ver com a corrupção é com a nossa omissão, com o fato de nós muitas vezes não nos envolvermos suficientemente com a política, não nos envolvermos suficientemente com as nossas associações, federações, sejam esportivas, sejam de bairro, seja a própria preparação do indivíduo na hora de votar. Eu posso aqui confessar o delito de ter chegado numa votação mal preparado, realmente sem saber em quem eu estava votando, sem ter pesquisado, sem ter estudado suficientemente na hora de escolher um representante. Então, Afonso, eu acredito que uma grande parte que todos nós acabamos tendo a ver com a corrupção é o fato de não nos politizarmos de uma forma mais profunda, mais consciente, mais científica, pela falta de estudo, pela falta de interesse, pela falta de conhecimento. Então, é muito comum no ser humano a tendência de reclamar, cobrar e querer que os seus desejos sejam realizados, e aí o nosso desejo comum da não corrupção. Mas é mais raro no ser humano a capacidade de se envolver, de assumir responsabilidade, de estudar, de se preparar e de efetivamente fazer algo para colaborar com essa evolução, com essa solução de um problema tão grave, tão desafiante quanto a corrupção no Brasil. Se nós, cidadãos,
se nós, nesse caso do esporte, atletas, se nós ficamos aquém das ações, se nós ficamos alheios à possibilidade de dar a nossa contribuição e de cobrar, sim, das entidades, dos dirigentes e dos poderes, que seja feito com a dignidade e com a honestidade necessária, a gente passa a ter algo a ver com a corrupção por omissão. E o segundo ponto é quase óbvio, não creio que seja uma conclusão minha, mas todos nós sabemos da nossa cultura como brasileiros, da nossa origem, da sentença de ser esperto, da sentença do mais esperto, da sentença da mentirinha, da sentença de se dar bem nas situações, que é algo que eu vejo com muito bons olhos, que vem caindo por terra, e com o advento da internet, com pessoas corajosas como você, Afonso, e tantas outras pessoas que assumiram essa bandeira da batalha contra a corrupção, eu acredito e gosto de acreditar que essa cultura vem caindo por terra a cada dia, e que não somente a honestidade, mas a responsabilidade de se envolver, de entender, de saber, de estudar, de cobrar e de fazer acontecer, passa a se tornar mais importante para nós e passa também a fazer parte da nossa cultura. Ou seja, eu gosto de acreditar, a respeito de mim mesmo e a respeito do povo brasileiro e da comunidade de uma forma em geral, dos atletas que participam do seu esporte, que a nossa cultura vem mudando e que nós estamos saindo do brasileiro do jeitinho fácil para o brasileiro que se envolve e luta pelos seus direitos. E a não corrupção é um direito fundamental de todo brasileiro, de todo cidadão e, no nosso caso, de todo atleta. Perfeito, Guga, assina embaixo, né? Porque a grande verdade é o seguinte, né? A corrupção afeta todos nós. Corrupção é igual a falta de educação, corrupção é a falta de saúde, corrupção é a falta de opções de políticas públicas, independente de partido, independente de governante da hora. Quando um povo educado, como bem observasse, Guga, escolhe conscientemente o seu candidato, e tem vários bons candidatos. O grande erro é generalizar que na política só tem corruptos. Não, existem aqueles que se valem sim da corrupção, mas tem muita gente séria na política. Aliás, Teco, te passando agora aqui, ó, o Kate Beck, fui para lá e tu entra na onda, Teco. Eu queria que tu pegasse emendasse nessa grande manobra que o Guga acaba de fazer e já... Participação política do atleta. Será que os atletas não têm que participar mais? A gente vê exemplos de atletas entrando na política, seja política convencional, política partidária, ou mesmo na política esportiva do seu ramo, alguns fazendo trabalho top e outros nem tanto. O que tu acha disso? O surf, como é que é a tua ideia? Nunca pensou aí de encarar uma participação mais ativa no surf? Diz aí, Teco. Ô, Afonso, para começar, eu agradeço a pergunta. Eu queria lembrar, galera, que há muito tempo atrás, quando você lançou essa campanha, ainda era só uma campanha, né? Eu fui um dos primeiros a responder a sua pergunta, e você chegou para mim pessoalmente e perguntou, Teco, o que você tem a ver com a corrupção? Eu parei, pensei, eu falei, cara, eu acho que eu tenho tudo a ver com a corrupção, eu combato ela todo dia, bro. Afinal, nós moramos no Brasil, a terra dos espertos, como o Guga falou, essa nossa fama, mundialmente falando, entendeu? Eu viajei muito lá fora e senti essa imagem, assim. Aliás, a primeira viagem que eu fiz para a Austrália, quando eu fui dar meu passaporte no hotel, a mulher já devolveu o passaporte e falou, brasileiros, nós não hospedamos aqui no hotel. Eu falei, mas como não? Eu fiz a reserva. Ela falou, não sabia que você era brasileiro. Mas por quê? Ela falou assim, vocês roubam as toalhas, destroem um apartamento e saem no meio da madrugada sem pagar. Essa era a geração que estava antes da gente. Então, assim, eu já cheguei enfrentando uma bagagem de outros atletas, de outros surfistas, na época, entendeu? Que vieram antes da gente. E logo quando eu virei profissional, eu entrei no circuito mundial, eu já virei representante dos atletas. E todo mundo, cara, assim, o meu histórico lá na mesa da diretoria da Associação Mundial, naquela época, até depois, quando eu me aposentei como atleta, eu virei dirigente, porque eu virei dono de uma das licenças da etapa brasileira do circuito mundial, né? Eu era dono da licença e aí é que eu lidei com o que
seria as provocações, né, cara? As provocações, as tentações que o mercado... Porque, se você for analisar a corrupção no Brasil, ela tem algumas raízes, assim. Uma delas é na ignorância, né? Porque quanto mais ignorante o povo é, mais fácil é de corrompê-lo, né? Por todas as formas possíveis. Outro pilar da corrupção é a questão da necessidade, cara. Você deixar o cara na necessidade para qualquer coisa que se oferecer, ele quer chegar. E quando a gente lida com o dinheiro público e tal, paira nos seus ombros uma responsabilidade gigante. Você decide se você quer carregar ou se você não quer carregar essa responsabilidade. E aqueles que não conseguem carregar a responsabilidade aderem às tais tentações e provocações. Então, assim, já me deparei com várias situações, cara. Assim, não posso sair falando, eu não tenho nenhum caso jurídico, não tenho nenhuma prova e tal, mas a gente vê a coisa acontecendo, entendeu? Isso já apareceu na minha frente muitas vezes. E, graças a Deus, durante 15 anos à frente desse campeonato, cara, que é o que hoje em dia rola no Rio de Janeiro, já sofremos auditorias da Receita Federal, porque eram verbas públicas, então opositores acusavam e tal, e a gente se defendeu, e já tivemos mais de uma carta de recomendação da Receita Federal pela nossa religiosidade em prestar contas. Que eu pensei assim, cara, você tem que ter a consciência de que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro são das ações, entendeu? É daquilo que tem que ser feito. O seu dinheiro é pelo seu trabalho, e aí você vende o seu trabalho, então. Você vai lá e vende o seu trabalho para dentro do seu projeto e espera que isso seja aprovado, mas trabalhe, entendeu? E trabalhe, e ganhe adequadamente ao ramo desse trabalho. Essas tentações pintam na nossa frente todo dia. É muito fácil você virar corrupto no Brasil. Está começando a ficar difícil você se livrar da corrupção que você já cometeu. Então, está afunilando. O Guga lançou uma ideia ali muito interessante, porque está cada vez mais difícil ser corrupto, né, cara? A gente está conseguindo arrochar os lados, as laterais, e julgar e penalizar. E eu acho que a gente combate isso todo dia dentro de casa, sabia? Educando filhos. Eu agora sou avô também, eu senti esse peso nas minhas costas. É importante, porque a gente já sabe que os filhos eles fazem aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Eles querem imitar aquilo que você é, não aquilo que você diz, cara. E você tem que ser. Essa é a responsabilidade de ser pai. É você dar o exemplo e a dignidade para você dormir tranquilamente, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu tenho a ver com a corrupção. E, agora, na participação do atleta na parte política, eu me entreguei, cara, 12 anos da minha carreira de atleta a ser representante, depois mais 16 anos como dirigente, e lidando com as situações mais políticas e mais difíceis de lidar, com contratos internacionais de televisão, de tudo isso daí. E agora, nessa semana mesmo, nós estamos chegando perto da data de reeleição para a entidade máxima do surf brasileiro, que é a CBSurf, né? É a entidade reconhecida pelo governo, reconhecida pelo Ministério, reconhecida pelo COI, pelo COB e tal. E houveram, e não adianta tampar o sol com a peneira, houveram várias situações em sequência nos últimos 2 anos, de acusação de vice-presidente contra presidente, enfim, muitas acusações e muitas provas e não provas, e a discussão ainda rola na justiça, inclusive, sacou? Porque estava obsoleto o trabalho da CBSurf, ela não tinha mais o respaldo dos atletas em volta dela. E aí abriu-se uma nova chapa, 100% envolvendo atletas e ex-atletas, gente muito séria que está entrando no negócio, e eu resolvi aderir, fui convidado, estou entrando mais uma vez politicamente para me envolver com o esporte, porque é o que o Guga falou, esse é o nosso papel. Se a gente é um surfista, um esportista de referência, o Chico sabe disso, entendeu? Cara, não é só a sua vontade, cara, é a imagem que você construiu durante anos, e é uma legião de seguidores esperando que nem teus filhos você fazer alguma coisa para eles fazerem igual, cara.
Isso é inevitável. É inevitável. Você tem essa responsabilidade. Se você reclama do assédio depois de uma carreira, não deveria nem ter começado. Entendeu? Você é uma pessoa pública. Assim como um político. Entendeu? É uma pessoa pública. O esportista também é, o artista também é. Sacou? E hoje em dia, eu acho que está faltando um pouco de compaixão, assim, eu acho que com o todo, né? A gente está pensando muito em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, meus direitos, e meus deveres. Meu pai e minha mãe me ensinaram que eu tinha proporcionalmente direitos de acordo com meus deveres, cara. Eu saí de casa pensando que eu tinha que terminar minhas tarefas de casa para poder ir fazer o que eu queria. Eu aprendi assim, entendeu? Eu gostaria que o cidadão brasileiro também pensasse em dizer, cara, eu tenho que fazer isso, e não só tenho direito disso. Sacou? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Obrigado. Obrigado, Teco. E você que está nos assistindo, o que você tem a ver com a corrupção? É agora outro craque. Aliás, Teco, e já vou pegar essa batida aí que tu desse. Eu acho que hoje o Guga está dando uns aéreos meio radical, mas essa batida do Teco foi clássica, porque ele tocou na questão cultural da corrupção. E, Chico, te passando agora a bola, sabe que o Guga, diz a lenda, que foi meu reserva no colegial lá, peão, né? O Guga hoje vai me matar. Mas ele era justificado, ele estava subindo, era novo e tal, mas nós tínhamos, todos nós, eu, o Guga, o Zonguinha, lembra do Zonguinha? Está aí o Marcelo Dantas, aí, advogando no direito ambiental. O Zonguinha foi meu reserva. Esse foi porque jogou comigo. Ele fica doido, mas é verdade. E nós tínhamos todos uma referência. Aquele cara que abriu o mercado do futsal no mundo, foi para a Espanha e só fez crescer. E todo mundo olhava, né? Chico Lins, gente que estudou no Colégio Catarinense Colegial, era uma referência como atleta. Enfim, quantos jogos a gente assistiu lá, o pau comia, Chico. Besque, me lembro do Serginho Abadan é meio nervoso. Meio? Mas o que eu quero dizer, Chico, até para não um contraponto, mas para somar com o que o Teco disse, tem um autor americano que é Robert Clickard, que ele diz o seguinte, e a conclusão dele é positiva nesse cenário da corrupção cultural no Brasil. Corrupção é igual a poder, um monopólio que você tem sobre alguma coisa. Esse poder é discricionário, você faz o que quiser, decide quem vai receber e quanto que vai receber, e menos prestação de contas. Então, diz ele, corrupção é igual a monopólio, mais discricionalidade, menos accountability, ou seja, a falta de prestação de contas. E o que isso quer dizer? A corrupção depende de sistemas melhores. Então, diz ele, Robert Clicker, seja em Nova York ou em Nairobi, se você encontrar essa fórmula, haverá corrupção. Então, diz aí, Chico, com a tua experiência internacional, fosse jogador de futsal, jogador de futebol de campo, dirigente esportivo, comentarista, a turma tem dúvida se é Avaí ou Figueirense, mas eu já ouvi falar, aliás, o Messi andou te ligando aí para ver se sai do Barcelona ou não. Chico Lins, o que tu disse para a gente? Olha, Afonso, boa noite a ti, boa noite a todos, em especial um abraço grande ao Guga, ao Teco, companheiros de vida esportiva, né? Fazendo uma brincadeira rápida, assim, eu também tive o meu momento de surf, como não ser surfista em Florianópolis, 75, com uma pranchinha do Paulinho Guinle, amarelinha, ia para as espumas da Joaquina, mas eu tive 3 momentos que me fizeram sair do surf. Foi quando eu voltei para o Rio de Janeiro em 79, com uma prancha, o Guga e o Teco vão lembrar, acho que a Henrys, uma prancha bacana na época, era uma 6.8, eu entrei no arpoador e saí com 2 pranchas. Saí com 2 pranchas, uma prancha partida ao meio. Ali foi um aviso que o surf não era muito a minha. E os 2 outros avisos foram aqui na Praia Mole, onde eu moro hoje, uma com o Luiz Neguinho, estava só eu e o Luiz Neguinho na água, e eu falei, hoje eu vou pegar muita onda. Só que aí eu ia pegar, o Luiz Neguinho entrava na onda, eu falei, pô, o cara é bom pra cacete, eu vou ficar aqui na minha. O Luiz Neguinho ia até a beira da praia, voltava, quando eu ia pegar onda, ele já estava de novo na onda. Então, ele surfou umas 12 ondas e eu nenhuma. Aí eu decidi sair também, a outra vez foi num dia que eu perdi a cordinha aqui na Praia Mole, um mar enorme, o Rolobato, que o Teco conhece bem, o Rolobato me salvou, e aí eu decidi
desistir de vez do surf. Mas agora, no tema o surf não perdeu ninguém, né? Não perdeu nenhum grande talento. Sobre a questão da corrupção, eu também participei da tua campanha, se não me engano, em 2011, eu acho que eu estava no Figueirense, e eu até falei, olha, eu acho que eu não tenho nada com a corrupção. Mas aí é uma reflexão que o Guga trouxe para a gente, o Teco também falou, a gente sempre tem alguma coisa a ver. A gente sempre tem alguma coisa, principalmente na questão da omissão. Então, eu acho que a gente não pode se omitir, né? E trazendo para nossa área, o esporte, a gente vê pouca participação dos atletas, né? Seja ele de qual modalidade for, do surf, do futebol de salão, do futebol de campo. A gente, vou puxar aqui pela memória, democracia corintiana, na final da ditadura militar, pedindo direta já, foi um momento onde talvez o atleta tenha se manifestado um pouco mais, o Afonsinho, lá no começo da década de 70, um jogador de futebol que talvez não tenha ido muito mais longe por causa do seu ativismo político. Mais recentemente, a gente tem aqui o Casão, né, que era da democracia corintiana. Então, acho que é isso que o Guga falou e abriu aqui o nosso debate, é a questão da omissão. Outro dia, até o Caio Ribeiro, que faz um contraponto na Globo em relação ao Casagrande, os dois têm posturas diferentes, eu acho muito saudável que a gente tenha posturas diferentes. O Caio disse assim, olha, eu acho que o jogador ou o cara ligado no esporte não deve se manifestar politicamente. Foi até porque, por causa do Raí, que o Afonso mencionou também no começo do programa, no começo do debate. O Raí se manifestou sobre o atual governo, alguma coisa assim, e o Caio é São Paulino, tem uma família ligada à estrutura de poder do São Paulo, e o Caio falou, não, acho que o Raí não deve se manifestar politicamente. Tal. Eu acho que todos nós devemos e podemos nos manifestar politicamente. Eu acho saudável que o Guga, que o Teco, que são referências nas suas áreas, possam colaborar com a estrutura política do seu esporte. Eu acho que eu, como ex-atleta de futebol de salão, como ex-dirigente de vôlei e futebol, eu tenho o direito de manifestar, eu tenho o direito de apontar talvez um caminho diferente para a minha vida, que é o esporte. Então, quantas e quantas vezes a gente não viu casos de corrupção, e eu não vou personalizar, porque fica feio, leviano, né? Até porque eu não tenho prova de nada, mas quantas vezes a gente olhou nos jornais e provas, né, de corrupção em muitas das confederações. Eu vou falar de futebol salão, vou falar de natação, vou falar de voleibol, eu vou falar de Comitê Olímpico Internacional, na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, Pan-Americanos em 2007. Então, tudo isso tem a ver com a gente, infelizmente. E como é que a gente deve combater? O Teco falou muito bem. Primeiro, eu tenho que dar o meu exemplo. Né? Eu tenho que dar o meu exemplo. E eu tenho que passar o meu exemplo para os meus filhos. Para os meus filhos saberem o que é certo e o que é errado. Que o pai dele vai dormir de noite com a consciência tranquila, porque fez a coisa correta, tentou fazer a coisa correta. Mas, infelizmente, Afonso e amigos, a gente vive hoje uma corrupção muito... está muito estruturado na sociedade. Muitas vezes a gente não percebe. É mais ou menos que nem o racismo. O racismo a gente acha... Não, outro dia um cara falou para mim, mas não existe racismo no Brasil. Aí começou um debate, e o racismo estrutural, aquele que a gente não nota, aquele que a gente não percebe, aquele que vem ali no meio de uma frase, vem o preconceito e a gente não se dá conta. A corrupção é mais ou menos por aí. Muitas vezes a estrutura da sociedade está corrupta e a gente não percebe, talvez até pelos maus exemplos que a gente tem e constantes exemplos. Eu vou lembrar no esporte, como não caracterizar isso uma corrupção. Lance Armstrong, nos vários Tour de France que veio, o cara se dopava, ele ganhou 7. Qual é a graça de ganhar 7 Tour de France dopado? Né? Eu vou lembrar outro, em 2008, vocês vão lembrar, a Renault na Fórmula 1, o Fernando Alonso estava para ser campeão, o Briatore, que era o chefe da escuderia da Renault, mandou o Nelsinho Piquet bater no carro no safety car para dar vantagem para o Fernando Alonso se sagrar campeão. Quer dizer, são exemplos que a gente está vendo como o esporte, né, que é a nossa vida, tem a ver com a corrupção. Vou um pouquinho mais atrás, 2005, a máfia do apito.
Todo mundo lembra, Máfia do Apito que direcionava resultados. Então, quer dizer, isso é um vexame para quem gosta de esporte, para quem começou no colegial, para quem começou nas ondas da Joaquina, para quem começou nas ondas do Campeche, nas ondas de Balneário Camboriú, como meu querido Teco. Entende? Então, para nós, isso assim, esse péssimo exemplo que também tem no esporte é muito difícil de aguentar, mas temos que combater. Como? Participando das campanhas, passando para as outras pessoas que estão começando no esporte as experiências que nós tivemos, os maus exemplos que nós tivemos, como o Teco falou. Eu morei fora do Brasil também, e essa imagem, o Afonso e amigos, também era do brasileiro. Não, brasileiro, cuidado com o brasileiro. Entende? Então, quer dizer, que vexame a gente ter que passar por uma situação dessa, entende? Independente se a imagem que a gente tinha no exterior, eu acho que não mudou muita coisa, melhorou um pouquinho, mas não mudou muita coisa. Nós temos que combater isso diariamente, e passar para as pessoas. E isso, fiquei muito feliz de saber que o Teco vai participar de uma campanha para a Confederação de Surf. Eu acho que o Guga tem muito a acrescentar. Eu acho que eu não fui chamado, até eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve esperar, a gente deve participar. Outro dia eu estava conversando com amigos assim que gostam da política, né, de conversar sobre políticas públicas do esporte. A gente tem um aparelhamento muito grande no Brasil. Não digo hoje, não. Digo historicamente, nos últimos governos. Eu vou falar aí, na época da redemocratização, o partido A ganha, coloca só gente do partido A. Daí troca o governo, vai para o partido B. Troca o outro governo, vai para o partido C. E a gente não tem uma política contínua de desenvolvimento do esporte. E hoje nós não temos mais nem ministério. Nós temos uma secretaria ligada a um Ministério da Cidadania. Pouca gente com experiência no esporte. Pouca gente sabe a quantidade de exemplos que o esporte transformou vidas, a importância do esporte na sociedade. Quer dizer, a gente tem que combater isso e momentos como esse, Afonso, que você nos permite falar e desabafar, eu acho que são importantes para a gente dar um start. Bom, não podemos ficar parados. Eu acho que essa é a realidade que a gente tem que enfrentar a partir de agora. É isso aí. Ação. Obrigado, Chico. O que você tem a ver com a corrupção? Eu vou pedir agora aos nossos convidados que respondam assim, pai bola, 2, 3 minutos, porque logo em seguida, logo depois dessa minha provocação, que eu vou fazer para os três, nós vamos ter a primeira participação, hoje ela vem aí com várias perguntas para vocês, da nossa psicóloga da área do esporte. Então, é uma especialista, não é achismo, é quem estudou na área, contribuindo, Silvia Deschamps, nossa colega do Catarinense, não é minha contemporânea de sala, mas eu lembro da Silvia, da Aninha muito querida, aliás, Silvia, a Ana sempre sorrindo, né? Aquela energia dela extremamente positiva, né? E até hoje eu vejo ali, porque acompanho nas redes sociais, quer dizer, uma família muito querida. Aliás, a gente da época do Catarinense, Chico, o Guga, o Teco não estudou, mas existem pessoas daquela época que tu conhecia e hoje vira meio que irmão teu, né? Porque cresceu tanto. Então, essa ligação nossa de colégio, da adolescência, de uma Florianópolis diferente, é muito legal, né? Ver hoje como cada um tomou o seu rumo e como boas referências nós temos. Mas antes de chamar a doutora Silvia, meus amigos, o Chico falava de algo muito importante, né? A democracia no esporte, né? E essa semana eu trocava uma ideia com o ministro Soares Brito, ex-ministro do STF, e o ministro Soares Brito dizia o seguinte: Afonso, a democracia ela se ganha por ponto, ela se consolida por pontuação e não por nocaute. Então, tem muita coisa errada, tem muita coisa que a gente tem que evoluir, mas muita coisa já mudou positivamente, né? Muita coisa a gente já evoluiu. Quão seria possível imaginar que tantas pessoas estariam sendo processadas por ato de corrupção, presos, né? E em todas as áreas? Aliás, o Chico tocava num assunto que a gente falava nos bastidores, no ano de 2008 ou 2009, não me recordo quando, eu fui convidado para participar de uma reunião em São Paulo, na Casa do Raí, da ONG Atletas pela Cidadania, com Ana Moser, Joaquim Cruz, Juca Kifuri, Raí, tinha mais uma turma lá, né? Foi um café da manhã na Casa do Raí. E dentro, em pauta, vocês vejam, né? Naquela época,
já falando do que foi a corrupção nos bastidores dos Jogos Pan-Americanos, o que acabou culminando com os Jogos Olímpicos e a prisão desse dirigente, o Nussmann, preso. Não pode sair do país, está com o passaporte lá, enfim, o Ministério Público acusa de desvio de dinheiro, acusa de lavagem de dinheiro, acusa de ocultar bens, é uma coisa grande, não é coisa pequena. Segundo, eu já li a acusação que lhe recai. Claro, vai se defender. Aliás, os políticos no Brasil de cacife alto, os empresários com bala na agulha podem reclamar de tudo, e qualquer um erra. A própria Lava Jato, que é um símbolo do combate à corrupção, se você for procurar, você vai achar erros. Agora, nenhum deles pode reclamar que não tem uma defesa. Estão com os melhores advogados do Brasil, como diz o ministro Barroso, de lupa, procurando nulidades e erros, e se achou muito pouco contra a Lava Jato, que não atinge um partido ou uma pessoa, atinge todos os partidos no menor ou no maior grau. Então, não é uma coisa apartidária. Pois bem, meus amigos, dito isso, eu queria saber a opinião, vou começar pelo Guga. Guga, jogo rápido, tá? A tua visão disso que eu falei, outra conversa que eu tive foi na época para botar a campanha em campo, na rodada da Série A, e botamos, com o ok da Globo e com o ok da CBF, uma conversa falando de corrupção com o ex-presidente da CBF, como é que é o nome dele, Chico? Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. Imagina você falando de corrupção pelo Ricardo Teixeira, mas eu fui lá e botamos a campanha numa rodada da Série A. Mas eu quero perguntar e começar para o Guga. Guga, se diz que tem uma grande diferença entre a corrupção da iniciativa privada e a corrupção da iniciativa pública. Eu estou fazendo esse link porque Jogos Olímpicos, muito recurso público. CBF, quase diretamente nenhum, indiretamente apenas. Então, assim, como demonstrar a gravidade, né, para a população em geral, dessa corrupção que campeia tanto na iniciativa privada, no mundo do esporte, como na iniciativa pública. Qual é a tua opinião? Qual é a tua referência? Bom, Afonso, me parece que os recursos, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, esses recursos, como o Teco bem colocou, são recursos direcionados a uma causa específica e não a pessoas. Então, por mais que o recurso seja privado, ele foi destinado para aquela causa. No nosso caso aqui, falando de esportes, esse recurso foi destinado ao fomento do esporte, que envolve as vendoras de ações, a preparação das categorias de base, a estrutura do esporte. Então, esse recurso ele tem um destino, ele tem um proprietário. Esse proprietário são os destinatários daquele discurso. É a comunidade, são os atletas da categoria de base. Por fim, quem quer que sejam aqueles que foram destinados para receber o benefício daquele recurso. E a corrupção se configura quando aquela verba ou parte dela é destinada para fora do objetivo, é destinada para interesse de terceiros. Beleza, obrigado, Guga. Chico, já passo para ti a bola e jogo rápido, que eu quero chamar a Silvia, porque daqui a pouco o Teco tem um compromisso e não quero que a Silvia saia daqui sem fazer uma pergunta para cada um de vocês. Então, Chico, a tua visão, justamente nessa comparação, digamos, da corrupção pública e privada no esporte, e te dou mais aqui uma deixa, né? Pela tua experiência, pelo que tu analisasse aí, e, tivesse vários amigos aí no mundo do esporte, no vôlei, campeões olímpicos aí, até te convidava, Chico, convida aí alguém para falar, né, que a gente tentou botar na linha, sem citar nomes, logicamente, né, porque não seria eu tão leviano de pedir nomes e casos concretos, mas o que tu observasse aí que mais chamou a atenção dessas ofertas, ou como o Teco disse, né, dessas oportunidades, entre aspas, né, a armadilha, ou como os espanhóis chamam, né, la trampa. Pois é, Afonso, eu tenho alguns exemplos pessoais, né? A questão do vôlei, todo mundo mais ou menos desconfiava, né, na gestão do Ari Graça, que a coisa não era muito correta, né? Eu não vou dizer que era desonesta, mas não era muito correta. Então, o tempo demonstrou
não chegou ao ponto de ser como o Nussmann, que realmente teve investigação, está respondendo. Eu acho importante isso que o Afonso falou. Todos têm direito à ampla defesa e pronto. Acusar por acusar, a gente vive num momento do Brasil que todo mundo vira suspeito até por nada. Então, eu acho o seguinte, tem que ter o direito a um julgamento justo e à ampla defesa. E aí, todos, né? Mesmo aquele cara que a gente sabe que não é muito, né, correto. Dito isso, eu digo assim, eu tive a experiência no voleibol e tive uma experiência muito pessoal, muito particular no futebol. Num clube que eu trabalhei em dois, tá? Vou dizer, num clube que eu trabalhei, uma oferta bem desonesta, né? Eu estava chegando no futebol, e o cara me ofereceu ali para eu vender um jogador abaixo para receber por fora. Daí eu falei para o cara, ó, meu amigo, é o seguinte, cara, não sei se tu me conhece, tu conhece um pouquinho a história da minha vida, mas isso aqui eu não vou fazer. E se tu insistir, a gente vai ter problema sério, porque eu vou te denunciar. Era um empresário que queria fazer um negócio com um jogador da base e me ofereceu um dinheiro bom, hein? Um dinheiro bom. Não ia ficar milionário, mas eu acho que é o seguinte, ofereceu 5, ofereceu 200. É o seguinte, a corrupção, Afonso, seja 85 mil, ou seja, um esquema enorme de financiamento de campanha, é corrupção, certo? Não tem essa, mas foi pouquinho. Não, pouquinho é corrupção também. Então, o cara me ofereceu isso, eu falei, meu amigo, eu trabalho para uma instituição, eu não trabalho para mim. Entende? Então, quer dizer, eu afastei e acho que esse exemplo correu entre os empresários, porque existe muito isso no futebol, infelizmente, e aí nunca mais recebi nenhum tipo de proposta indecorosa, indecente. Porque eu acho que a gente tem que deixar, até aqui você pode chegar. Eu sou um cara brincalhão, sou um cara que adora. Agora, cara, não vai. Eu tenho 56 anos, vou fazer agora dia 20 de outubro, não parece, o corpinho de 55, mas eu tenho uma vida a zelar. Eu tenho um nome a zelar. A única coisa que eu tenho sagrado na minha vida não é que eu fiz muitos gols, que eu ganhei títulos, que eu sou um cara bacana. Não, é que eu tenho um nome a zelar. Eu trabalhei esse meu nome todo dia, limpando, tal, e eu não vou chegar aos 56 anos da minha vida para que meus filhos tenham a vergonha de dizer que o pai dele meteu a mão onde não devia. Então, quer dizer, infelizmente acontece isso no futebol. Eu passei por essa experiência e é isso. E aí não é questão do privado e do público. É não e não. Perfeito. Como o Teco está quase no horário, eu vou passar então direto a palavra para a nossa doutora Silvia Deschamps para provocar o Teco. Em seguida a gente volta com o Guga e com o Chico. Chico, só uma grande observação, né? Esse é um dos pontos que a gente trabalha na campanha, o que você tem a ver com a corrupção. Aceitação do mal menor é aceitação do mal como um todo. Não importa se é o mal menor ou o mal maior. Os R$20 que eu ganho de troco a mais no boteco é igual em forma de caráter aos 200 milhões do senador corrupto em Brasília. A questão de oportunidade e de quantidade. Já dizia Hannah Arendt, analisando o fenômeno da corrupção e do nazismo na antiga Alemanha. Doutora Silvia Deschamps, boa noite, que bom você estar aqui com a gente. Te passo a palavra para provocar o Teco, né? Agora vem uma análise não só da nossa experiência como os profissionais, mas de alguém que estudou a psicologia esportiva. Doutora Silvia, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Chico, Guga, Afonso. Teco, né? Bom, vamos lá, Teco. Já deve ter vivido isso que eu vou te apresentar, que é um conceito, né? Na verdade é um estado que o atleta pode apresentar, que chama estado de flow. E o que acontece quando o atleta está nesse estado, né? Foi proposto pelo Mihaly, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, esse conceito. Ele tem uma motivação intrínseca, né? Ele está fortemente motivado pelo prazer na atividade que ele pratica, né? Ele tem um nível de concentração bastante alto, tem emoções positivas e, claro, que, como consequência, ele tem um alto desempenho, ele está em alta performance. A minha pergunta para ti, na tua experiência como atleta, né, qual competição, ou se foi mais de uma, que tu vivenciou esse estado de flow? E também aproveitando, hoje, né, qual surfista, para ti, consegue experimentar de uma forma mais frequente esse estado?
Teco, tem que ligar o som. Desculpa, esqueci. Boa noite, Silvia, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. O atleta, sobretudo o atleta que quer chegar na ponta, né? O atleta de ponta, que a gente chama, é bem como você falou, ele tem um poder de concentração, de foco muito grande. E muitas vezes, quando isso acontece, ele descola um pouco da realidade, dos fatos, e vive meio que numa bolha. É um dos momentos talvez mais solitários de um cidadão, é quando ele está em ação durante o esporte. O foco é tão grande que muitas vezes a gente termina uma onda, o Guga pode me confirmar isso, a gente termina uma onda e às vezes nem se lembra o que fez na onda, por tamanho transe com o mar que você tem que estar. E assim, o momento em que eu tive mais presente ao meu flow, o que eu chamo do meu jeito, mais perto do meu 100% de capacidade, e a gente deve sempre buscar o 100%, né? Apesar de que a gente não chega perto dele, mas a gente deve sempre buscar. O momento máximo foi em 94, na França, na praia de Rossegor, quando eu enfrentei na final o americano Kelly Slater, que é 11 vezes campeão do mundo. Naquela época, ele apenas era, se eu não me engano, uma vez ainda campeão só, e era o líder do ranking já para ser a segunda vez campeão em 94. E só para você ter uma ideia, o Kelly Slater, ele começa a bateria, ele começa a competição com você muito tempo antes de entrar na água. Ele já fica olhando para você, ele sabe a representação do olhar dele perante os outros, ele sabe o peso que isso é, ele sempre soube, foi um cara muito levantado pela mídia e tal, e naquele momento eu tive que escolher alguma ferramenta para inverter o processo, porque ele entra na água e fica balançando a água do seu lado e olhando para você, assim, tipo, ei, olha para mim e eu quero olhar para o mar, né? E eu tive que inverter o processo, e eu fiz uma outra brincadeira, comecei a respirar profundamente, e na respiração eu lutei judô, então eu usava o kiai para combater aquilo ali. E eu venci ele naquela bateria, foi um momento histórico da minha carreira, assim, que eu jamais vou esquecer, porque eu venci o mestre. E já unindo a primeira e a segunda pergunta, ele é o cara que eu vi mais frequentemente chegar nesse estágio. Eu acho que não existe um outro surfista no planeta que conseguiu mostrar tantas vezes que ele pode ser o melhor. Ele já entrou na terceira década de profissional atuante entre os 10 melhores do mundo. Isso daí, assim, é um negócio, cara, o Chico sabe bem como é que é manter a explosão, manter a cabeça sã, né, vazia e pronta para trabalhar, manter a coragem, manter toda a situação política, econômica, de mídia e tudo aquilo que um esportista mundial tem que lidar, porque todo mundo pensa que é só ir lá e atuar na hora da competição. Muito pelo contrário, 90% do seu trabalho é dentro de casa, sentado numa cadeira, entendeu? Resolvendo um monte de burocracia, um monte de coisa, de contratos, a contatos, a mídia, a associação, ou a federação, ou confederação, dependendo da situação. Então, assim, o cara, quando você vê um atleta de ponta, em qualquer esporte, você pode ter certeza que esse cara é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Por mais que ele seja ignorante de educação e como é que eu vou te dizer, e conhecimento técnico, assim, de escola e tal, mas ele é uma pessoa de pensamento muito ágil. Ele tem facilidade de aprender, né? E é um cara extremamente vulnerável ao assunto que falamos hoje, a corrupção, porque na cabeça dele só há positivismo, não pode deixar o negativismo entrar na cabeça, né? A gente lida com isso, sim, não pode ser omisso, mas o atleta de ponta, ele não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes é a falta de conseguir se concentrar mesmo num outro assunto alheio ao que ele vive na realidade dele. Então é um desafio muito grande para todos os atletas, né? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Teco. Obrigado, Silvia. Eu já vou passar a palavra para a Silvia para perguntar para o Guga um outro questionamento
Teco, quando estiver na hora de sair, levanta a mão, que eu vou abrir o espaço para tuas considerações finais, eu sei que tens um compromisso. E você que está em casa, que está nos assistindo, o que você tem a ver com a corrupção? Aliás, Teco, antes de tu sair e da Silvia perguntar para o Guga, nós temos aqui uma parte do nosso webinar, vocês os três já falaram, mas objetivamente eu faço a pergunta para o cidadão e ele responde, o que você tem a ver com a corrupção? Então, antes da tua saída, em 1 minuto, não pode embromar aqui, tem que ser pai e bola, a resposta do cidadão Teco, do avô Teco. Vamos deixar o homem mídia de lado, tal. Realmente, o avô pesa em Teco. Mas, enfim, que bom, né? Que tens essa oportunidade aí de pegar uma geração pela frente. Como tu falasse, nós somos as nossas ações, os nossos exemplos e não os nossos discursos. O que o Teco tem a ver com a corrupção? Bom, o que eu tenho a ver com a corrupção é que eu presto atenção nela todos os dias da minha vida. Eu lido com isso no trânsito, eu lido com isso dentro de casa, eu lido com as situações que minhas filhas criam na vida delas, as oportunidades e perigos que elas se colocam. É uma administração essa história da corrupção, porque a gente é invadido por ela, a gente não vai em busca dela. Isso é que nem a droga, né? A droga ela vai achar você dentro de casa, cara. A corrupção também, ela vai buscar você dentro da sua casa. Então, eu acho que o meu papel diante da corrupção, eu sou o eterno inimigo da corrupção, cara. E assim, ó, mas não sou perfeito, cometo erros, acho que todos nós cometemos erros. O importante é você aprender com os seus erros. O importante é, muitas vezes, seja esperto, aprenda com os erros dos outros também. Não espere dar com a cara na parede para aprender uma lição. Assista a vida dos outros, sem julgamento, mas assista, que é ato e consequência, cara. Você, quando comete um ato corrupto, a justiça ainda vai te pegar, mas o universo já te pegou. Você já é um cara que foge, entendeu? Você já passa a ser um fugitivo, e você sabe disso, quando você comete um ato corrupto. Entendeu? Então, deixemos isso no ar, né, cara? Esse é o nosso papel com a corrupção. É virar inimigo dela. Inimigo mortal, cara. Aí daquele que pintar na minha frente falando alguma coisa, que me chame para dentro, vai tomar um pagadão meu. É isso aí. Como diz o Guga, vai levar uma água na cara, né? E que o Guga que vai ser o nosso próximo indagado. Doutora Silvia, da galera do Catarinense. Silvinha, o que vem por aí? Qual é o questionamento que o Guga tem que responder? Oi, Guga. Então, boa noite, né? Quando a gente trabalha com esporte infanto-juvenil, Guga, a gente tem consciência que uma liderança adulta qualificada no papel do técnico, né, ou do professor, é muito importante, né, para esse jovem atleta. Por quê? Porque ele está passando num período de formação, né? Então, assim, passa por um momento crítico de desenvolvimento, e a gente sabe que os efeitos, né, da experiência esportiva, ele vai levar para uma vida toda, né? Sobre a personalidade dele, sobre o desenvolvimento mental, emocional, comportamental e até mesmo interpessoal, né? A minha pergunta para ti é o seguinte, assim, quem que normalmente exerce esse papel no surf? Tá? E como que tu avalia o impacto desse profissional na vida desse jovem atleta? Silvia, obrigado pela pergunta. Prazer estar aqui contigo hoje. Deixa eu só fazer um adendo. Eu conheço o Guga já há muito tempo atrás, né? Vou me entregar. Que eu era amiga da irmã dele mais velha, a Rejane. Mas ele não vai lembrar de mim. Que legal, Silvinha. Então, assim, a gente é de Floripa, né? Aquela Floripa antiga que todo mundo se esbarrava de algum jeito, né? E muito boa a tua pergunta, eu agradeço por essa pergunta. Eu hoje sou treinador de surf, tá? Então eu venho exatamente exercendo esse papel e estou totalmente consciente da minha responsabilidade e já percebi na prática o tamanho dessa responsabilidade. Então, a gente está ali para ensinar um jovem a surfar, mas ou a surfar melhor do que ele surfa, ou a executar uma manobra, ou aprender a competir. E, na verdade,
a gente precisa, em primeiro lugar, ensinar esse jovem a aprender, porque a maioria dos jovens vem não com dificuldade de surfar, mas com dificuldade de aprender. Não pela falta de atenção, não por qualquer problema cognitivo, não, mas pela necessidade de se defender, pela necessidade de dar uma justificativa para os seus erros. E aí muitas vezes eu explico para esses jovens e falam, olha, a tua justificativa, ela tá ok, ela tem razão de ser, ela justifica o teu erro, mas a partir de agora o teu erro perdura, porque ele está justificado, porque ele tem uma razão plausível e aceitável. Ou seja, você quer continuar nesse erro? Você quer continuar surfando pior do que você pode? Você quer continuar cometendo os mesmos erros na competição, porque esses erros são justificáveis? Ou a gente vai realmente se focar na solução, né? Na superação desse erro, e não no motivo pelo qual ele existe? Então, seja quais forem os motivos de cada atleta, de cada jovem aspirante ao atletismo, e sejam quais forem os motivos para os erros, para as falhas, para as fraquezas, não importam muito esses erros, mas o que importa mesmo é o que a gente vai fazer a partir daqui, o que a gente vai fazer para corrigir esses erros e para evoluir. E quando a gente estabelece esse raciocínio, a gente está gerando no atleta, no jovem atleta, a capacidade de superação de erro, a capacidade de foco na solução, e isso vai muito além de surfar bem. Então a gente sabe que muitos dos nossos alunos, dos nossos atletas e treinandos, eles não vão necessariamente ser campeões de surf ou viver do esporte, alguns deles até sim, mas a gente espera e se sente muito, muito feliz com a realização de saber que a gente está ensinando esses jovens atletas a se focarem na solução e na evolução, e não na manutenção e na justificativa do porquê errar. E eu acho que essa pergunta foi muito bem colocada e me sinto feliz e seguro com a minha resposta e consigo transferir ela também para o problema da corrupção, Afonso. Ou seja, a gente não precisa justificar o porquê que a corrupção aconteceu ou o porquê que a pessoa se sentiu coagida a se corromper ou porque ela não viu um caminho de solução. Ela pode ter um monte de desculpas aceitáveis que ela não tinha outra solução naquele momento, mas o que a gente precisa, sim, é a partir de agora encontrar novas e possíveis soluções. Perfeito, Guga, obrigado. Aliás, né, Guga? Mas por que você fez isso? Pô, se não fosse eu, outro ia fazer. É a questão do jeitinho brasileiro, funciona assim mesmo. Então você realmente justifica e mais, joga a responsabilidade às vezes para os outros. Então, perfeita a pergunta da Silvia, perfeita a tua resposta, Guga, e acho que é isso aí, essa interação. Teco, eu sei que tu tens compromisso, então, antes de passar a palavra para a Silvia, botar o Chico na parede, eu gostaria das tuas considerações finais. Obrigado. Tu és um parceiro antigo do projeto que você tem a ver com a corrupção. Aliás, falo aqui também não só na condição de amigo, sabe que gostaria de conviver mais contigo, mas tem relações que se criam, que são fraternas, né? E são os anos que comprovam a força dessa relação. Então, me sinto teu amigo. Te admiro como atleta, como homem, como, enfim, como empresário, como tudo, e queria que tu desse esse recado final, né? Tempos de pandemia, de sofrimento, muita gente angustiada, muita falta de referência mesmo. Depois eu vou provocar o Chico no final, né? São referências na política, referências lá de cima, né? O cargo maior da nação, às vezes, nos deixa mais do que a desejar, mas qual é o recado que tu dá, né? Eu lembro sempre, Teco, um escritor uruguaio falecido, Eduardo Galeano, que diz, olha, que nem uma moeda que tem cara e coroa, para toda desgraça, existe uma graça. Né? Para todo desalento, em tempos de pandemia, diria Galeano, existe um alento. Então, teu recado final e muito obrigado, Teco. Beleza, Afonso, eu quero agradecer a presença de todos aí, meus amigos, né? O Chico, o Guga, Silvia, muito prazer falar contigo também. Luiz Carlos, obrigado aí, cara, pela participação técnica e tal.
Afonso, eu vou primeiro agradecer o teu convite e remeter, encaminhar uma frase que meu pai gosta de dizer quando a gente se encontra. Bons amigos são aqueles que, depois de anos que não se encontram, quando se reencontram, continuam o mesmo assunto que havia sido interrompido. Porque eles não ficam gastando tempo com churumelas, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar as amizades que a gente tem, e você é um grande amigo que eu conheci no meio dessa jornada. E, cara, sou fã seu, viu, velho? Porque é preciso ter muita coragem para abordar esse assunto e cutucar as pessoas e provocar esse assunto nas pessoas. Tem muita gente que não consegue, cara. Muita gente que não consegue se encarar na frente do espelho, entendeu? E eu queria deixar a mensagem o seguinte, cara. Você pensa o seguinte, eu vou pegar um pouco a ponte do que o Guga falou. Vamos levar em consideração a corrupção que existe presente no nosso dia a dia, ela representa o nosso lado negativo como ser humano, certo? E nós temos o lado positivo, como você mesmo falou, tem um lado bom na história, como o poeta falou ali, o escritor, entendeu? Existe, para toda cara existe uma coroa, né? Para todo problema existe o lado bom da história, existe uma evolução. Essa pandemia, ela veio com um preço caríssimo, caríssimo. Não dá para mensurar o preço que nós estamos pagando, mas ela vem como uma grande oportunidade de evolução e a gente tem que abrir os olhos para isso. Porque se você analisa num gráfico, e eu pergunto assim, para qualquer um, se você desse uma nota, e eu vou dar para mim, tá? Falar da minha nota para ser mais resumido. Se eu desse uma nota para o que eu faço bem feito, eu daria 8, com bastante otimismo. Eu acho que eu chego no meu 80% quando eu mando bem. Eu só não mando 100% porque o meu lado negativo está lá em 40%, 50%, que é aqueles defeitos que eu tenho, aquelas omissões com que eu convivo, ou qualquer coisa que seja que eu faço mal feito. Aí eu pergunto, se eu quero chegar no meu 100%, aonde é que há mais espaço para melhorar? Do 4 ao 10 ou do 8 ao 10? As oportunidades são muito maiores para você evoluir, elas estão nos seus defeitos, cara. E o observar-se nesse ponto seria o dever de todo cidadão. Ele deveria, se ele quer julgar alguma coisa, ele que julgue a si mesmo, com a mais profunda verdade que habita a cabeça dele quando ele está prestes a dormir. Por isso que a gente fala que quem é corrupto não dorme. Toma remédio para pagar, entendeu? Que vive fugindo da própria consciência. Então, a minha mensagem aqui para vocês é o seguinte, vamos olhar para dentro, cara. Vamos encontrar o nosso verdadeiro juiz final em vida. Não vamos esperar para que o universo, Deus ou qualquer nome que você dê à força maior, faça isso na gente, para que a gente possa fazer isso em vida, para que a gente possa, aí sim, combater e julgar o outro, o próximo, ou ajudá-lo, né? Porque um corrupto ou corrompedor, ele é uma vítima desse mal, cara. É a mesma coisa que pegar um câncer. Você pegou, você não quis, mas pegou, entendeu? Então, todo mundo que virou corrupto não quis, mas se deixou levar, foi omisso a si mesmo. Então, cara, que seja um momento, essa pandemia, que a gente aproveite o que há de melhor nela, sacou? Porque o que há de pior nela, a gente está cansado de ver, é terrível, é aterrorizante os dados que a gente vê por aí, mas terrível, talvez não mais terrível, mas bem perto de ser tão terrível quanto, sacou? É a nossa omissão em achar que não está acontecendo nada e ir para a rua e quebrar os protocolos, quebrar as regras do jogo para que o nosso coletivo saia vitorioso, entendeu? Eu acho que cada membro público que está presente nessa novela que a gente está assistindo, muito bem projetada pelo Divino, deveria pensar nisso agora. Que cada ato seu mexe com a vida de todo mundo. E cada cidadão deveria pensar dessa mesma forma. Se eu resolvo ir para a praia, eu tenho que estar bem consciente do que eu estou fazendo e aonde eu estou indo. E saber que eu me julgarei.
por ter feito isso errado. Entendeu? Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixo para todos. Uma mensagem meio dura, de pura verdade, entendeu? Mas que temos que enfrentar todos os dias a si próprio, na frente do espelho, antes de dar a cara para o mundo. Tem ali o seu inquisidor, na frente do seu espelho, antes de sair de casa. Sacou? Amém. Boa noite para vocês. Amém. Obrigado, Teco. Boa noite. Até a próxima. E você que está em casa, faça que nem o Teco, transforme um limão numa limonada. Essa é a grande mensagem na linguagem popular. De toda essa energia negativa, de toda essa prova que nós atravessamos, dias melhores virão. Mas virão desde que agimos de forma consciente, preservando o coletivo, botando, aliás, o nós na frente do eu. Essa é a grande lição. Obrigado, Teco, e até a próxima. Silvia, doutora Silvia Deschamps, o que o nosso Chico Lins, o homem não é fraco, né? O Chico literalmente, acho que eu assistindo o Chico, até como fã, né? O Chico é aquele cara que ele bate o escanteio, corre para a área, cabeceia, faz o gol, leva a bola para o centro de campo e já bate o centro de campo, né? O homem joga em todas as áreas, fantástico, uma experiência. E como a gente sabe, né, não só aqui em Floripa, a nível nacional, uma referência para todos nós. Qual é o questionamento que o Chico tem que responder, Silvia? Bom, Chico, boa noite. Eu acho que intuitivamente eu acertei a pergunta para ele, porque eu vou falar sobre um projeto do clube do coração dele, um dos, né? Eu não sei se tu conhece, Chico, um projeto que o Futebol Clube Barcelona tem, que é o método La Masia 360 graus, onde eles realizam ações individualizadas e coordenadas, dirigidas ao crescimento esportivo, humano e autoconhecimento. É dividido em 3 vertentes: a educação emocional, né, onde eles trabalham o desenvolvimento de habilidades emocionais, o DNA Barça, que é desenvolvimento de valores e o estilo do jogo, e rede de acompanhamento e apoio interdisciplinar, que é composto de 6 pilares, né? Emocional, educativa, tutorial, psicológica, família, para aqueles que estão em torno do jogador e também para o período de transição. Eles fazem a preparação aí para a aposentadoria. Na tua opinião, existe alguma perspectiva, né, para um trabalho de formação de atleta desse nível aqui no Brasil, que trabalhe a atitude, né, a forma de ser no campo e na vida? Silvinha, um beijo para ti, prazer em te ver, muito tempo que a gente não se vê, me lembro de ti pequena ainda com a Aninha, obrigado pela pergunta. Pô, como não conhecer esse projeto? Não só conheço, como estive lá nas instalações do Barcelona, eu estive em 2018, nós estamos em 2020, final de 2018, eu estive lá, eu tenho um bom amigo que trabalha dentro das categorias de formação do Barcelona. Ele me mostrou toda a estrutura do Barcelona, que não é mais ali ao lado do Camp Nou, é num pueblozinho afastado, dá uns 25 minutos, 30 minutos de trenzinho. Fui até lá, andei mais um pouco a pé, ele me recebeu, o Alberto, foi treinador de futebol de salão, foi jogador de futebol de salão, foi treinador de futebol de salão, vitoriosíssimo do Barcelona, e hoje trabalha na estrutura de formação. É um projeto muito legal, e por isso que, por causa de projetos como esse, o Barcelona é conhecido como mais que um clube, né? Porque essa preocupação em formar não só atletas, e a gente lembra do passado recente do Barcelona, chegou em algumas competições, em alguns jogos, o Barcelona tem 11 jogadores num futebol cada vez mais globalizado, onde você pode contratar gente do mundo inteiro. O Barcelona chegou a jogar com 11 jogadores frutos do La Masia, né, que é as categorias de base do Barcelona. Então, é fundamental esse tipo de projeto. Existe uma preocupação maior aqui no Brasil com isso. Eu vejo o Atlético Paranaense trabalhando bem nesse sentido, tem uma estrutura, também já visitei, tem uma estrutura boa. Outros clubes, o Flamengo está se reerguendo, teve a questão do Ninho do Urubu, que foi uma coisa que ficou muito marcada pela tragédia que foi, também com consequências, e também algumas pessoas têm que serem
responsabilizadas, mas eu vejo o futebol brasileiro ainda, Silvinha, muito atrás nessa questão. Eles são muito imediatistas. Né? Formar um jogador, formar um cidadão, não forma de um dia para o outro, não forma de uma temporada para outra. É um processo de médio a longo prazo. Né? Então, eu acho modelo da La Masia é para ser copiado. Lógico, não vai ter a excelência, talvez, daquele modelo. Até porque o Barcelona, nos últimos anos, não manteve a mesma... Aí não estou falando de cidadãos. Eles continuam formando. Mas em termos de aproveitamento desses meninos no primeiro time, no time profissional do Barcelona, caiu bastante. Porque hoje nós temos 3 jogadores que são formados na La Masia, tirando o Messi, que infelizmente está saindo. A gente tem o Sérgio Roberto, né, que foi a última revelação, e que não é do nível de um Xavi, não é do nível de um Iniesta, de um Piqué, de um Pujol, do próprio Messi. E agora tem o Ansu Fati e o Riqui Puig, que são 2 jogadores que estão desde 11, 12 anos ali nas categorias de base. Também tem uma questão, o Barcelona tem dinheiro, tem estrutura para trazer jogadores de outros países, como foi o caso do Messi. Né? Mas agora eles têm, em termos de abastecimento para o primeiro time, eles tiveram uma queda. Mas no projeto continua, porque isso que eu não sei se foi o Guga falou, o Guga que é treinador, por exemplo, o Guga foi professor do meu sobrinho, né, do Antônio, o que mora aqui na Lagoa. O Antônio, ele surfa muito bem, ele aprendeu com o Guga, mas ele está estudando fisioterapia, ele não vai ser um Guga, ele não vai ser um Teco, mas ele, além de surfar muito bem, ele está fazendo fisioterapia, entende? Então, quer dizer, e o Guga ajudou a formá-lo como cidadão. Então, essas coisas que são importantes, que muitas vezes os clubes aqui no Brasil, e eu nem vou dizer, porque já trabalhei nos 2 clubes aqui em Florianópolis, que são muito imediatistas, e nós, como consumidores de esporte, e no caso do futebol, e eu que sou jornalista esportivo aqui em Florianópolis, existe uma impaciência absurda com o jovem com o jovem que vem das categorias de base. É porque o coitado do menino põe um brinquinho, daí os caras falam, olha ali, já botou um brinquinho, já está mascarado, aí já chega alguém falha uma jogada no primeiro jogo de profissional, já é vaiado. Aqui em Florianópolis, foi o Roberto Firmino, um dos maiores atacantes do mundo hoje, foi vaiado, e muito vaiado, pelo torcedor alvinegro. Outros atletas do Avaí, que foram vaiados, jovens, saíram e tiveram uma carreira brilhante dentro do Brasil. Então, esse imediatismo que nós temos aqui talvez impeça para que projetos tão bons como o Barcelona, que todos deviam copiar, guardadas as devidas proporções de investimento, de estrutura, né, não acontecem. Eu torço muito, como amante do futebol, né, e como aquela questão como o esporte pode transformar vidas. O futebol muda a história de muitos meninos carentes, muitos meninos sem estrutura. Eu torço para que os clubes invistam cada vez mais nas categorias de base. Para isso, ou me vai dar um jogador, ou vai formar um bom cidadão para esse país. Obrigado, Chico. Obrigado, Silvia. Nós vamos caminhando aqui para a parte final do nosso webinar. Hoje, uma situação muito inédita. Faltou luz em Palhoça e o nosso amigo Cleiton ficou sem luz. Enfim, mas o webinar está disponível para você nos acompanhar. Essa gravação fica no YouTube. O Freitas está lá gravando tudo para você não perder 1 minuto dessa conversa mais que especial. Só craque. Eu já imaginava um webinar top, mas realmente me surpreendi. Não positivamente, mas com os ensinamentos, né? Quando você fica olhando assim, aprendendo, é muito bom, né? Então, hoje uma aula com 3 craques, com a doutora Silvia também, trazendo só perguntas inteligentes. E nós vamos, antes de eu chamar a Silvia para um último bate-bola, vamos ver se eles conseguem, doutora Silvia, porque está difícil. A turma que gosta de falar, o Afonso não fala pouco, o Guga não fala pouco, o Chico não fala pouco, e realmente a gente vai falando sem parar. Mas agora não tem história. É Guga e Chico. O Teco já foi para outra bateria, mas agora é o seguinte, é o nosso momento aqui, bate-bola. O Chico faltou ainda no nosso que você tem a ver com a corrupção, né, Chico? Que eu acabei não te perguntando, é isso? Ou eu estou já... então eu coloquei assim mais em linhas gerais, não respondi. Mas eu vou deixar gravado aqui, porque esse é um momento histórico nosso.
o Guga já falou, o Teco já falou. Então, antes de entrar no nosso bate-bola, que é o nosso momento aqui, onde eu falo uma frase, algumas palavras, e vocês respondem ou numa palavra ou numa frase, a brincadeira é essa, é o ping-pong, é o bate-bola, então, é o VaptVupt. Mas antes disso, então, Chico Lins, eu vou deixar agora o atleta de lado, enfim, com todo o histórico que tu tem aí, o Chico, lá do Catarinense, né? Marrentinho, né, Google? O Chico era meio marrento, né? Era meio marrento. O Chico, pô, o que o Chico tem a ver com a corrupção? Olha, Afonso, eu tenho a ver com a corrupção quando eu não combato essa corrupção estrutural que existe no país. Hoje a gente tem um acesso às redes sociais e isso nos dá voz. Eu acho que a corrupção, seja ela em qualquer área, mas principalmente na minha área, que é o esporte, a gente tem que combater. A gente tem que sempre agredir a corrupção para que ela não saiba que não vai ter vez, pelo menos aqui no meu mundo. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente não pode se omitir. Eu acho que o Guga foi muito feliz no começo do debate, quando ele falou na palavra omissão. Nós não podemos nos omitir. Nós temos que participar no combate a essa corrupção estrutural que existe no país. É isso aí. Eu falando aqui, gravando ali, para você não perder um momento, não é, Freitas? Ou então vamos lá agora para os dois, ó. É VaptVupt, hein, Guga? Começa com o Guga, vai para o Chico automático, hein? Não preciso nem chamar. Pode deixar os dois o microfone aberto e vamos lá. Primeira provocação no nosso bate-bola, ou no nosso. Como é que seria no surf, Guga? Um rasgadão, vai e volta. Eu não sei qual seria no surf o bate-bola. Qual é a manobra VaptVupt aí no surf? É bateria homem a homem, né? Bateria homem a homem. Então vamos lá. Com direito a uma onda. Não tem outra nota, não pode errar. Então vamos lá. Momento bate-bola com Chico Lins e Guga Arruda. Primeira provocação: corrupção e política nacional. Guga. Olha, Afonso, bate-bola, né? Se você quer fazer uma coisa e não quer que ninguém saiba, é bem fácil. Não faça. Corrupção e política. Infelizmente, uma coisa leva a outra. A gente tem que, de novo, combater e ser menos hipócrita. Segunda provocação. Disseram tudo e disseram muito. Segunda provocação. Discriminação no esporte. Guga. A discriminação é como o racismo. A gente gosta de acreditar que não existe, mas, infelizmente, ela ainda existe e precisa ser combatida, assim como o Chico bem colocou. Chico. Questione os seus conceitos se você acha que a gente não vive num país preconceituoso e racista. Terceira provocação. Aliás, vou abrir um parênteses rápido. Fizemos a nossa última live sobre racismo com o Tony Garrido, com dois participantes fundamentais, a Wanda e o Marcos. Evidente que o racismo estrutural é um fenômeno recorrente no Brasil. Basta ver onde estão os negros nos cargos políticos, no esporte mesmo, né? Salvo raras exceções. Aliás, Silvia, também a mulher, né? Há muita discriminação numa sociedade machista e, como disse o Chico, hipócrita. Terceira provocação: representação do esporte na política. Guga? Vamos lá. Mais uma vez, a gente vai acabar caindo na omissão como problema e na não omissão como solução. Vamos para cima, vamos falar a respeito, vamos nos expor e fazer acontecer. É isso aí. Chico? É fundamental que o atleta, o ex-atleta, utilize a política para fazer o esporte e não utilizar o esporte para fazer política. Quarta provocação: esporte, cultura, arte e educação. Vamos lá, tudo isso é uma coisa só. A cultura, a educação, ela é o que vai formar o esportista, porque esporte faz parte da nossa cultura e a educação é o que nos faz realizar tanto o esporte quanto a cultura. Chico, deixa eu botar uma pimenta. Que país é esse
que não olha para o esporte, cultura e arte e educação? Chico Lins. É um país sem futuro, Afonso. Eu acho que são ingredientes, todos esses falados, são ingredientes para a gente construir uma nação muito melhor do que a gente tem hoje. Última provocação aos nossos participantes mais do que nobres, e bota questionamento isso, nunca escrevi tanta coisa aqui. Como o mundo do esporte pode contribuir de forma coletiva para uma construção de uma nova cultura de participação, cooperação e controle social? Guga Arruda. O esporte é fazer acontecer. Se o atleta não faz acontecer a sua manobra, a sua performance, ele não consegue perdurar como atleta. Então, o esportista é alguém que aprendeu a fazer. E se nós não fizermos no esporte, na vida, na política e no combate à corrupção, nós não temos o resultado que desejamos. Chico Lins, esporte e essa construção dessa cultura social. É importante, por exemplo, o Guga é de um esporte individual, eu sou de um esporte coletivo. O Guga tem que ultrapassar as fronteiras do seu desempenho. Eu tenho que atravessar as fronteiras do desempenho do meu time. Nós temos que atuar em um conceito geral do esporte para que o esporte possa ser uma ferramenta que desenvolva a sociedade. Agradeço ao Teco que já se mandou, muito obrigado. Vamos caminhando aqui para a reta final, então, antes das considerações finais, eu gostaria da última provocação da Silvia, mas tem que ser bate-bola também. Silvia, um assunto polêmico, o mesmo para os dois, o Guga responde e o Chico responde em seguida. Qual é a tua provocação nesse bate-bola? Oi, então, eu trago, na verdade, um assunto que está bem recorrente no esporte, que é sobre a saúde mental e emocional do atleta, né? Eu tenho aqui resultados de pesquisas realizadas esse ano, inclusive abordando o tema do impacto do Covid-19 em atletas olímpicos, né? E, assim, com resultados, estresse, né, perda de apetite, solidão, medo do futuro, sentimentos pessoais de alienação, ausência de resposta de enfrentamento. E também uma pesquisa realizada pela FIFA Pro 2019, detectando 38% dos jogadores de futebol profissional apresentando sintomas de ansiedade e depressão, e eles repetiram a pesquisa esse ano e detectaram que houve um aumento durante a pandemia, né, desses sintomas. Então, até que ponto, eu gostaria que os dois, né, cada um aí no seu âmbito esportivo, as pessoas que estão em torno desses atletas, aqui a gente está trazendo resultado de atleta profissional. Imagina os atletas mais jovens, né? Eles estão sendo cuidados, né, pelas entidades, confederações, federações estão cientes, né, desses sintomas e do estado emocional e mental desses atletas. Bate bola, Guga! Vamos lá, as entidades, elas são formadas por seres humanos e é grande a sorte de um atleta que participa de uma entidade que tem um bom dirigente, que tem um bom técnico, um bom treinador, um bom professor. E aí cai sobre nós essa grande responsabilidade de atuar e de entender que, em primeiro lugar, um ser humano saudável, física e psicologicamente, é aquele ser humano que não somente terá melhor performance, mas trará também melhores resultados para o time, para a sua vida e para a comunidade. Chico Lins. Olha, a gente está tendo corte do orçamento do esporte no Brasil há muitos anos, eu falei isso no começo, né? Isso aí prejudica na ponta aqui de baixo, que é na formação do atleta. Sobre o momento do atleta em pandemia, eu acho que até na pandemia e fora dela, a gente vive uma pressão por resultados enormes, e resultados de atletas que ainda estão em formação. O Guga deve saber isso até melhor do que eu, porque é mais jovem, né? Existe uma pressão muito grande em cima do atleta. Nós cobramos desempenho de atletas olímpicos. Eu vou dar um exemplo. Joana Maranhão, por exemplo, nunca foi medalhista, mas participou de 5 Olimpíadas. E ela é questionada nas redes sociais que não teve um bom desempenho. Ela participou de 5 Olimpíadas. Então, isso aí é um absurdo. Eu acho que a formação do atleta, e é principal que o Guga falou, que o Teco já falou, que a Silvinha falou, é o seguinte: o atleta pode
pode dar o seu máximo, e talvez não seja suficiente. Ele não pode ser questionado ou responsabilizado por isso. Então, isso seja em tempos de pandemia ou em tempos normais. Perfeito. E você que está em casa, como é que está lidando com o estresse em período de pandemia? Respirou fundo? É isso aí. Pô, opinião inteligente, de gente qualificada. Acho que esse é o principal objetivo dessa nossa conversa. Quer dizer, ideias de pessoas que têm a sua realidade, que pode contribuir, não com a verdade ou uma fórmula mágica, mas uma forma de mostrar caminhos, de mostrar possibilidades. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez. Meu amigo Freitas, abraço para o Cleiton, que teve que nos deixar, pois acabou a luz lá em Palhoça, mas fica aqui, Cleiton, mais uma vez o meu abraço, né, minha palavra de conforto nessa perda grande, né, familiar, da avó da tua esposa. Mas, enfim, é difícil, né? Aqui não adianta você vir com palavras mágicas, o luto, essa dor, ela tem o seu momento também, mas há que se respirar e esperar dias melhores. Fique com a nossa fé e o nosso desejo de fé mesmo, de solidariedade. Eu pediria, então, encerrando o nosso programa, já que hoje nós não temos pergunta do público, Freitas, o teu alô final aí, Freitas, já que está aí nos assistindo, né? O teu alô final, o agradecimento aos nossos convidados. Em seguida, eu passo as considerações finais, inclusive da nossa só pergunta inteligente, hein? A Aninha mandou muito bem, olha, chama a Silvia, que ela é top, realmente mandou muito bem a doutora Silvia Deschamps. Você, fazer uma propaganda aqui, né, Silvia? Você quer acompanhamento psicológico de qualidade? Aí, já vamos fazer aqui uma parceria. Guga Arruda estará fazendo uma parceria com o trabalho psicológico de ponta. É isso aí. Contrate os serviços e seja um profissional de sucesso. Não para ganhar medalha, ser o número 1, mas para ser um cidadão consciente. Esse é o nosso objetivo. Diz aí, Freitas. Bom, primeiramente, obrigado, doutor Afonso. Obrigado a todos os colegas que estiveram conosco. Como eu colaboro com alguns projetos sociais que têm a ver com esporte, como o Futebol pela Paz, no José Nitro, em São José, e também o Karatê Floripa, que é em Florianópolis. Esses dois projetos lidam em torno de 250, 300 crianças, 300 jovens por mês. É fantástico ver pessoas que conseguem ensinar de forma tão fácil coisas muito difíceis que a gente passa ao longo da nossa vida. E deixo o convite para todos os colegas, vou fazer assim que puder também ao Teco, para visitar esses projetos. Tenho certeza que vão aceitar, que vão achar uma ótima ideia, para também dar essa força para essa molecada que está sonhando não somente com esporte, mas, como a gente sempre diz lá, nós queremos formar cidadãos. Se virarão desportistas profissionais, isso cabe a Deus e ao esforço de cada um. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Freitas. Obrigado, SEAP Brasil, parceiraço. Lives, webinários, sem fins lucrativos, só para levar ideias inteligentes a você. Essa é a nossa grande pretensão. Então, eu vou começar aqui, claro, com ela, a doutora Silvia. Boa noite, Silvia. Obrigado pela parceria. Teu recado final aí para a galera. Quero agradecer o teu convite, né? Foi muito legal, gostei bastante. Agradecer aos participantes também. E fazer um comentário aqui que, na verdade, o dinheiro que é desviado, né, da corrupção no esporte, na verdade, quem perde todos, né? Perde os atletas, perdem os profissionais envolvidos, perde todo mundo. É um dinheiro que é deixado de investir naquilo que é importante, que, reiterando o que o Chico falou, né, investir na formação do atleta. A gente sabe que o esporte é um funil, né? Vários passam pela base, mas nem todos vão se tornar profissionais. Então, esse investimento na formação do atleta para ele ser um cidadão, para ele estudar, né, como a gente vê aí nos Estados Unidos, os países do primeiro mundo, a importância de ele estar estudando enquanto ele pratica a modalidade, né? Então, o investimento no esporte é fundamental, né? O esporte e educação, né, que a gente vê aí no meio acadêmico também. Tá? Uma boa noite a todos e eu gostei bastante de participar. Obrigada.
Obrigado, Silvia. Obrigado pela participação. Muito legal mesmo. Nós aqui agradecemos a tua brilhante contribuição na noite de hoje. E eu passo agora para ele, meu amigo. Pô, quantas barcas juntos, né? Guga Ruda. Aliás, a gente corria o circuito catarinense de surf numa barca do micro-ônibus, com aquela galera toda, né? O cachorro, Rogério Barros participou com a gente de uma live. Rogério hoje bastante evoluído do seu lado espiritual, e falamos sobre fé e espiritualidade com ele e o Padre Wilson, numa live muito legal. Aliás, muitas histórias, né, Guga? E brincadeira à parte, como eu te disse, a gente não convive hoje em dia mais tão próximo, mas é uma história, tu olha para trás, tem um roteiro, né? Um roteiro que faz parte da vida do cara. Então, tu estás no meu roteiro como amigo, admiro muito o teu trabalho, né? Saiba disso. És uma referência, e, enfim, queria agora as tuas palavras finais, ao tempo que eu te agradeço, uma mensagem para a galera, não só do surf, mas a galera que quer remar e entrar na onda e não está conseguindo, né, em tempos tão difíceis, onde faltam referências, teu recado final. Valeu, Guga, boa noite. Afonso, uma grande satisfação, faço tuas as minhas palavras, com certeza tu também fazes parte da minha história, da minha formação, tudo faz parte, né, da nossa formação como atleta e como pessoa, em primeiro lugar, como indivíduos. Então, eu deixo aqui a minha mensagem do esporte para a educação. Qual é a importância do esporte? Eu acho que ficou muito claro nessa live, e a importância de que não haja corrupção no esporte. Porque quando a corrupção ela rouba do esporte, ela diminui o esporte, ela está roubando da educação, ela tá roubando da formação dos indivíduos e, consequentemente, da comunidade. O que há de mais importante no esporte é formar os indivíduos, é formar o caráter e é construir as vidas das pessoas que tiveram a oportunidade de se beneficiar com o esporte. E eu agradeço a Deus pelo esporte na minha vida. O Afonso bem sabe que começou lá atrás com o surf, com o esporte, e tanta coisa a nível de educação se achegou às nossas vidas por essa razão. E hoje nós podemos ter crescido, evoluído, ainda tem muito pela frente, mas já muita gratidão pelo quanto nós trilhamos até aqui. Então eu deixo a todos vocês a educação para o esporte para a educação, lembrando que educação não é saber falar bonitinho, não é saber dizer apenas bom dia e boa noite, até faz parte, mas o mais importante da educação é o desenvolvimento humano. E quando o humano se desenvolve, a corrupção fica para trás. Muito obrigado, gratidão por essa grande oportunidade. Isso aí, Guga, nós que agradecemos, show de bola. E aí, aliás, algo que a Silvia e o Guga falaram, né, que os maus exemplos que existam de desvio de verbas na educação, no esporte, na cultura, Lei Rouanet e tantos outros, que esses maus exemplos que existem, devem ser identificados e punidos, não sirvam de desculpa para acabar com essas verbas que são tão importantes para a base de tudo que a gente falou, né? Arte, cultura, esporte. Então, a gente não pode usar bodes expiatórios para eliminar o que é fundamental nesse processo educativo. E eu já provoco, então, o nosso último convidado. Ele não ficou por último porque ele é o nosso decano. Não, não é isso. Ele ficou por último porque, efetivamente, aqui são todos feras. Mas, realmente, eu torno a repetir, né? Quantas vezes que eu entrei, e o Guga também, a Silvinha também, entramos no ginásio do Colégio Catarinense e a galera lá, colegial. E quem era o craque do time? Chico Lins. Era marrento, né? O cara, mas jogava muito. Então, torci muito. Então, me coloco, né? Aliás, todos aqui, né? Mas em especial o Chico, por essa história toda, me coloco realmente na posição de fã, de admirador do trabalho dele. O Chico é um cara muito ativo, e eu já disse isso para ele, né? A pessoa que se expõe nas redes sociais, o Chico é uma dessas pessoas, eu admiro muito. Não concordo com tudo que ele diz, concordo em parte, concordo com muita coisa, mas eu disse para o Chico, e repito aqui, o Chico é sempre coerente. Não vê ele dançando conforme a música, uma hora de um jeito, uma hora do outro. Essa coerência, Chico, para mim, é algo que eu admiro muito, né? No teu caráter, como cidadão. E queria que tu deixasse, né, para essas pessoas que acham que sempre estão certas, que 8 ou 80,
São torcedores de futebol, não só no futebol, fora dele. E esquecem de pensar nos seus atos, esquecem de avaliar fatos. Então, tu com essa coerência, com esse posicionamento político, né, tu és aqui guardado as proporções e também em outras coisas, tu és o nosso Casagrande, o cara que se posiciona politicamente. Eu queria que tu desse esse recado final, botando o dedo na ferida, porque tem que ser botado, sem pessoalizar. Mas que país é esse, Chico? Como é que a gente pode fazer não só o esporte evoluir, como um país onde a gente tenha mais igualdade, menos desigualdade? Quer dizer, tudo isso que a gente falou desemboca uma sociedade mais igual, com mais justiça social, a gente elimina todos esses problemas. E, aliás, eu uso sempre uma palavra, Chico, que é uma citação usada no samba: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria malandro só por malandragem, né? Seria honesto só por malandragem. A mesma, se o corrupto e o corruptor soubesse como a sociedade pudesse ser muito melhor sem o fenômeno da corrupção, eu acho que todos nós ganharíamos. Chico Lins, recado final, muito obrigado, cara. Querido Afonso, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo. A gente está nessa pandemia, com saudade de sentar num barzinho, conversar, tomar uma caipirinha, tomar um vinho, ver os amigos, abraçar. Então, foi importante a gente estar esse tempo aqui conversando com pessoas que trazem algo. Pô, conheço mais o Teco e menos o Guga, mas o pouco que eu conheço o Guga já deu para ver, e o que ele falou hoje, a importância dele, a visão que ele tem do esporte e a representatividade que ele tem. Então, Guga, pô, muito legal bater esse papo contigo, cara. Já te admirava, te admiro mais ainda a partir de agora. Obrigado pelo bom debate, pelo bom papo. Obrigado, Silvinha, que eu conheço há muitos anos, Colégio Catarinense, sempre de olho no esporte, que isso é uma coisa muito importante na formação do atleta. Então, obrigado também pelas perguntas, por tudo. Para o Luiz, para a parte técnica toda, para o pessoal em geral. Eu estou um pouco preocupado com o nosso país, sabe, Afonso? Eu acho que a gente está vivendo um momento... caio nessa armadilha que a gente está vivendo. Eu me exponho, tenho as minhas opiniões, assumo o meu posicionamento, né? Eu sou um cara que sempre fui um social-democrata, certo? Eu acredito que o Estado está para proporcionar o bem-estar do cidadão. E, principalmente hoje, mais do que esquerda, mais do que direita, eu acho que a gente tem que trabalhar, e isso eu tenho visto alguns economistas mais ligados na área liberal. Se não trabalharmos a questão da desigualdade, teremos muito problema, inclusive para enfrentar a corrupção. Entende? Então, eu sou um cara que eu sou do esporte, vou morrer no esporte. A prática regular do esporte me proporcionou, e acho que proporcionou para todos, para o Guga, para o Teco e para uma legião de pessoas, benefícios não só ao nosso corpo, mas à nossa mente. Eu acho que isso a gente pode utilizar, acho que a gente tem que fazer mais. Eu tenho, apesar de estar aqui muito em casa, saindo o necessário, que na Praia Mole eu tenho um terreninho aqui que eu corro 3 a 4 vezes por semana para oxigenar a minha cabeça, para a gente não viver nessa loucura que virou o Brasil, se esse aqui é ladrão, se o outro não é ladrão, se esse aqui é um mito, se esse aqui não é um mito. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais coerente. E o que eu falei ainda há pouco, Afonso, menos hipocrisia, porque muito falso moralismo a gente está vendo aqui no país agora. E eu acho que a gente tem que superar esse dualismo que a gente está vivendo, né? Então, me preocupo com a minha saúde mental, me preocupo com o país que a gente vai ter daqui a alguns anos, me preocupo muito com a desigualdade, me preocupo muito com esse país. Eu não sou patriota de bater continência para a bandeira de outro país. Eu sou patriota porque gosto dos índios que foram dessa terra. Eu gosto desse país com a miscigenação que tem esse povo, negros, todos que formaram essa pátria. Então, eu me exponho. E me expondo, eu acho que eu ajudo a combater o que eu mais tenho medo, a desigualdade. Então, é nisso que eu acho que a gente, nesse período, desse tempinho que a gente debateu, a gente pode, em outras ocasiões, até bater mais esse papo, Afonso. Porque o combate à corrupção é o combate à desigualdade também. Dá um abração
no Guga. Obrigado, Guga, mesmo. Foi muito bom. Afonso, que eu já conheço há bastante tempo. Um dia vamos jogar uma bateria, nós três. Mas só que é o seguinte, é uma bateria aqui na Praia Mole e outra lá no ginásio do Catarinense. Que aí, pelo menos, jogo de volta, eu garanto o meu resultado. É isso aí, obrigado, Chico. Show de bola. É isso aí, Chico. Uma ideia de uma sociedade plural passa por construir uma democracia a partir da ideia de todos. Se eu for me reunir e sentar só com quem pensa igual a mim, acabou o jogo. Fim de jogo para todos nós. Não tem país, não tem pátria, não tem sociedade que sobreviva. Quebrar muros, buscar essa igualdade, esse é o recado para você em casa. O que você tem a ver com a corrupção? O que todos nós temos a ver com a corrupção? Me despeço de todos, ao Teco que já foi, Guga Ruda, show de bola. O Guga não chegou a falar expressamente, mas correu a bateria na Brava e o Afonso ganhou aquela bateria. Os gêmeos estão me cobrando aqui. Guga, não me deixa na mão. Chico Lins, referência de todos nós. Silvinha, obrigado. É isso aí. E eu agradeço a você que está em casa, Freitas, SEAP Brasil e Cleiton, né? Fique com Deus, Cleiton. E a você, aliás, já está aqui o desafio, né? Ano que vem o programa continua, veio para ficar, o projeto não é um projeto de pandemia. Nós vamos refazer essa live, já que ela não foi ao vivo, ela vai ficar disponível. Fica aqui o desafio para os nossos atletas, vamos conciliar a agenda de todo mundo, porque você merece isso. Ideias inteligentes com gente das mais variadas tribos. Obrigado e até a próxima. Boa noite. Valeu, galera.